Bom, a questão do Níger, ela coloca um problema político, né, um problema de avaliação política muito importante. Evidentemente que tudo isso é mais um episódio da crise do imperialismo, né? Nós temos acompanhado de maneira bastante precisa, digamos assim, todo o desenvolvimento da crise imperialista, né? Nós vimos aí que a situação internacional ela propiciava aí o desenvolvimento político da crise, né? Nós vimos vários momentos de crise, a crise, por exemplo, dos golpes de Estado na América Latina. Num dado momento, né, coisa de 10 anos atrás, houve uma sequência de golpes na América Latina. De repente, esses golpes foram interrompidos, porque começou a haver uma reação popular grande aos golpes e o imperialismo passou. Também houve a derrota, né, dos setores imperialistas fundamentais nos Estados Unidos, o que foi um enfraquecimento do imperialismo, né? E os golpes foram interrompidos. Depois nós tivemos aí toda a crise no Oriente Médio, né? O imperialismo primeiro perdeu totalmente o pé no Iraque, depois foi derrotado na Síria, né, pelo menos parcialmente. Ele pretendia derrubar o governo sírio, os russos impediram essa derrubada, intervieram com muita habilidade, né, dizendo que estavam intervindo para combater o terrorismo internacional, coisa que o imperialismo não podia contestar, né? E eles conseguiram estabilizar aí o governo. E o ponto de inflexão dessa crise, muita gente não entendeu na época, né? Não entendeu e não é capaz de entender a importância, né? Foi a derrota dos norte-americanos no Afeganistão. Esse é o verdadeiro ponto de inflexão que levou à crise atual, né? A importância da derrota norte-americana no Afeganistão é muito clara. A intervenção imperialista foi derrotada por uma verdadeira insurreição massiva da população do Afeganistão sob a liderança do Talibã e outras organizações de características religiosas. A análise puramente ideológica desses fenômenos, ela não resolve nada, né? Não adianta você falar, não, mas o Talibã ele tem uma ideologia religiosa reacionária, o que é verdade. Mas, na prática, ele atua como um movimento revolucionário de luta contra o imperialismo. Quer dizer, mais importante do que a ideologia do Talibã é o que efetivamente está acontecendo no mundo real dentro do país, né? O imperialismo foi derrotado por uma insurgência popular num país muito atrasado, no qual ele travou uma guerra de aproximadamente 20 anos. Não sei se eu acho que é mais de 20 anos até. Essa derrota, a importância dela, o que é? Mostrou a fraqueza do imperialismo, né? Eu acho que nós podemos assumir com uma certa tranquilidade que se o imperialismo não tivesse sido derrotado no Afeganistão, é possível que a ação russa na Ucrânia não teria acontecido, né? Os russos fizeram um cálculo político baseado na fraqueza que eles viram do imperialismo. E nessas condições, né, infligiram uma derrota ainda maior ao imperialismo, porque eles fizeram o que fizeram, o imperialismo não consegue atuar. Foi uma derrota da pretensão imperialista de levar a Ucrânia para a OTAN. E até agora, né, apesar da guerra estar demorando provavelmente muito mais do que qualquer uma pessoa previu, os russos têm um controle total da situação, né? Os países imperialistas gastaram verdadeiras fortunas para manter a Ucrânia, né, em oposição aos russos, criaram uma crise econômica muito grande, né, em toda a Europa. Nós estamos vendo, o governo Macron é um dos governos que mais sofreu essa crise,
E, logicamente, que, né, dado o tamanho da crise francesa, é natural que a crise do imperialismo na África se manifeste nas colônias francesas. Então a gente vê que é todo um circuito, né? As coisas vão se desenvolvendo, o imperialismo vai levando um golpe atrás do outro, não consegue se estruturar e acaba com uma crise que se espalha internacionalmente. Aí nós temos o problema dos BRICS, né? Que vários países querem se juntar aos BRICS, sair da órbita de influência do dólar. Nós temos aí a mudança de posição da Arábia Saudita, do Egito, né, até certo ponto da Turquia em relação ao imperialismo. Quer dizer, nós temos uma crise de grandes proporções. E nós podemos achar, né, alguém poderia achar que, bom, mas diante de uma crise como essa, que envolve Brasil, Índia, China, Rússia, um monte de países gigantescos, a questão do Níger é nada, é uma questão secundária. Não é verdade. Não é verdade porque a crise ela se desenvolve como uma espécie de circuito. Né? Lógico, se o que está acontecendo no Níger acontecesse no Brasil, a crise era exponencialmente maior. Mas não podemos subestimar a crise no Níger, porque isso daí pode levar na África a uma espécie de efeito dominó. Num certo sentido, nós já temos meio que um efeito dominó. A ameaça de intervenção no Níger é resultado da percepção que o imperialismo tem dessa possibilidade. São 4 países, finalmente. Todos na mesma região, todos estavam sob o controle da França, que passaram para uma posição nacionalista e que tem uma séria tendência a se unificar com a Rússia e os chineses, logicamente. Quer dizer, a questão do Níger é importante por isso, porque, digamos assim, você tem um golpe, tudo bem. É uma coisa que pode ser contida. 2, já começa a ser uma coisa preocupante. Mas no 4º golpe, isso daí tende a se transformar num movimento que pode ser um movimento avassalador. Nós precisamos lembrar que até mais ou menos a década de 60, com certeza na década de 50, a quase totalidade dos países africanos eram colônias de países europeus. Né? Havia algumas exceções, mas a maioria eram colônias de países europeus. Até Portugal mantinha colônias na África até a década de 70. As últimas colônias a serem derrubadas, os últimos, né, países colonialistas a perder o controle na África foram Portugal. A partir da Guerra da Argélia, foi uma guerra muito dura, né, pela libertação nacional da Argélia contra os franceses, uma guerra em que morreu aproximadamente 1 milhão de pessoas, onde os franceses levaram adiante uma coisa monstruosa, né, ao estilo do que os norte-americanos fizeram no Vietnã, queimando aldeia, matando um monte de gente, tal, uma coisa muito criminosa. Né? Os franceses acabaram sendo derrotados em meados da década de 50, e isso daí deu lugar a uma explosão na África. Né? Os países europeus sentiram que eles não iam conseguir controlar a situação, tomaram inclusive a iniciativa, principalmente a França, de emancipar os países. Né? Um dos setores mais direitistas da política francesa, que era o general de Gaulle, né? Depois da crise argelina, ele percorreu os países da África e estabeleceu um acordo de emancipação desses países antes que os países se emancipassem por si próprios. Quer dizer, foi um efeito dominó em grande escala. Né? Tendo em vista esse precedente, né, é bastante natural que a gente pense que esses golpes de Estado e essa turbulência internacional possa resultar
num movimento de características bastante amplas em toda a França. A França é um ponto de apoio fundamental do imperialismo internacional. Embora, por exemplo, países como o Brasil tenham uma importância maior do que qualquer país africano, a França é uma espécie de terreno de caça do imperialismo. Ali eles fazem as piores atrocidades possíveis e imagináveis. Eles exploram brutalmente aqueles países. É importante lembrar que tudo isso é feito. Aqui a questão do Níger, ela joga uma luz também sobre o problema ideológico. Tudo que é feito na África é feito ao mesmo tempo em que esses países, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e outros, Holanda, papapá, fazem a campanha da defesa dos oprimidos, da mulher, do negro. Eles transformaram o continente africano, onde você tem quase 1,5 bilhão de seres humanos, a esmagadora maioria deles negros, eles transformaram isso daí num inferno sobre a Terra. Por quê? Porque todos esses países são países ricos de minério e não têm uma estrutura política capaz de opor quase nenhuma resistência a esse domínio implacável do imperialismo. Então, o imperialismo vai lá e toma conta completamente do país. O que eles não conseguem fazer no Brasil, não conseguem fazer, por exemplo, no México, na Argentina, onde eles fazem já muita coisa, lá eles vão às últimas consequências. Por exemplo, esse governo que foi derrubado no Níger, os militares que derrubaram o governo dizem que os franceses tinham criado uma rede de corrupção para controlar o governo, e o que permitia que os franceses comprassem o urânio do Níger a preços muito mais baixos do que o mercado internacional. Quer dizer, eles esfolavam aí um país pobre. Isso sem falar que há outro tipo de acordo dos franceses com esses países, onde esses países são obrigados a depositar dinheiro que eles recebem da França nos bancos franceses, os franceses têm um certo controle sobre esse dinheiro, enfim. É uma exploração monstruosa. E a exploração é monstruosa por um motivo muito simples, porque quem não pode se defender, apanha mesmo. Quem pode se defender minimamente, apanha menos. E quem pode se defender, como é o caso dos russos, não apanha ou apanha muito pouco. Só que o Níger não tem como se defender. O governo francês foi lá, comprou o governo do Níger, o governo democrático. Porque o governo democrático, na maioria dos países, serve para ser comprado. Essa é a função do governo democrático. Aí os militares, olhando aquela bandalheira toda, deram o golpe de Estado. Então, ao mesmo tempo em que eles fazem a campanha antirracista, você não pode, por exemplo, o Brasil, que é uma espécie de laboratório dessa bandalheira ideológica repressiva, se você insultar um negro, insultar, você pode pegar 5 anos de cadeia. Olha que lei mais de defesa da pele negra no mundo. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que são favoráveis a isso estão derramando sangue em grande quantidade da população negra na África. É uma grande farsa. É uma farsa aqui também, mas o caso da África não deixa lugar a dúvidas. É o lugar mais pobre do planeta Terra, a África. Apesar de ser um continente muito rico de matérias-primas, minérios, etc., etc.
Mas economicamente, a África não é nada. O PIB do Brasil, o PIB real do Brasil é quase maior do que de todos os países africanos. Política, com essa economia, né, uma economia, uma parte da população africana vive em condições tribais. Vocês imaginam o que é isso? Né? É mais ou menos assim, é como se no Brasil você tivesse aqui, vamos supor, São Paulo e o Rio de Janeiro, e o resto da população fosse tudo índio, vivendo em tribo de índio, em comunidades indígenas, como existe no Xingu, como existe em Roraima. Vocês imaginam como é fácil você esfolar impiedosamente um país que tem essas características? Aí o pessoal fala assim, não, é a importância da economia ancestral. A economia ancestral, não, vai na África para ver o resultado da economia ancestral. O pessoal tira a sua pele como se você fosse gado. A maioria da população africana vive numa miséria muito maior do que no Brasil. As guerras, todo dia tem uma guerra em andamento na África. Os golpes de Estado, né, agora o do Níger parece que assim, exceção das exceções dos golpes de Estado. Os golpes de Estado na África acontecem também quase todo dia. É uma turbulência, uma instabilidade permanente. Então, né, nós temos que acompanhar o desenvolvimento da questão do Níger, porque nós estamos vivendo uma situação política internacional que é um verdadeiro barril de pólvora. Né? Na metáfora do barril de pólvora, o grande problema o que é? É alguém acender um fósforo e fazer esse barril de pólvora explodir. Né? O mundo se transformou num barril de pólvora. Então, se você acender um fósforo em algum lugar do mundo, não precisa ser na Europa, não precisa ser nos Estados Unidos, não precisa ser no Brasil, pode ser no Níger. Um país que eu imagino que a maioria das pessoas que estão ouvindo falar agora nunca tinham ouvido falar desse país. Né? Suponho que o pessoal tenha ouvido falar da Nigéria, mas do Níger ninguém nunca tinha ouvido falar. Pois o Níger pode ser esse palito de fósforo que vai fazer com que o negócio todo exploda. Né? Porque a situação é uma situação de muita instabilidade. Bom, nem falar que nós temos que apoiar, né, integralmente esse golpe de Estado no Níger. Né? Quem não apoiar o golpe de Estado no Níger está a favor do imperialismo e do suplício, né, do verdadeiro suplício que o imperialismo promove contra o povo africano de uma maneira geral.